Vamos falar de um tema que, olha, gera muita conversa: a adoração versus veneração. E sabe, essa distinção não é uma invenção moderna, não. É, na verdade, uma forma muito antiga de entender a nossa relação com Deus e com toda a comunidade da fé. E aí a gente chega naquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Afinal, católicos adoram santos? A resposta rápida é não. Mas, ó, a resposta completa, essa sim é fascinante. Ela nos leva por uma história profunda sobre o que é a fé e sobre essa ideia de uma imensa família espiritual. Para a gente entender de verdade essa diferença, a gente tem que ir lá na raiz, na fonte de tudo, a Bíblia. É lá que os fundamentos dessa compreensão foram construídos. E aqui a gente tem o ponto de partida, sabe? É inegociável. É um mandamento central tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A adoração, aquela com A maiúsculo, sabe, de submissão total, de entrega completa, essa pertence somente e unicamente a Deus. Ponto final. Não tem discussão. Ok, mas ao mesmo tempo, a própria Bíblia mostra outra coisa: a honra. Pensa assim, enquanto a adoração é exclusiva de Deus, a honra é como um reconhecimento. É a gente olhando para a vida de pessoas santas e dizendo: Uau, olha só o que Deus fez aqui. Não tem nada a ver com idolatria, é pura admiração pela obra de Deus. E a Bíblia, gente, tá cheia de exemplos práticos disso. É só lembrar de Eliseu pedindo o espírito em dobro de Elias. Ou então aquela história impressionante dos ossos do próprio Eliseu que, ao tocarem o morto, o trouxeram de volta à vida. A mensagem aqui é muito clara, né? Isso não é mágica, é o poder de Deus agindo, e agindo com força, através daqueles que são seus amigos. Beleza. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver como essa ideia da Bíblia virou uma prática real do dia a dia para os primeiros cristãos. E isso muito antes de existir uma teologia toda formalizada para explicar as coisas. Imagina só a cena. Primeiros séculos, perseguição rolando solta. Os cristãos precisavam se encontrar escondidos, em lugares como as catacumbas de Roma. E onde, exatamente, eles se reuniam? Pois é, bem ali, nos túmulos daqueles que tinham morrido pela fé. Nos túmulos dos mártires. E o que a gente encontra gravado naquelas paredes frias? Mensagens simples, diretas, como essa. Isso aqui não é um tratado de teologia, né? É uma conversa de família, porém simples. É alguém no meio da dor, da saudade, mas cheio de esperança, pedindo a um irmão que já está com Cristo: Ei, continua orando por nós, pela família que ficou aqui. E olha, essa prática não era algo isolado, era super comum e muito consciente desde o comecinho. Já no século II, a gente tem documentos como o Martírio de Policarpo, que deixam isso bem claro, preto no branco. O mártir recebe honra, mas a adoração é só para Cristo. Ou seja, essa distinção já era uma realidade, uma coisa vivida, muito antes de virar teoria. Então fica a pergunta: como é que essa prática, que nasceu assim de forma tão orgânica, tão popular, acabou se tornando uma doutrina formal? É exatamente essa jornada que a gente vai ver agora, da vivência para a teologia. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante de todos. A teologia não inventou a veneração dos santos, não mesmo. Foi o contrário. Ela olhou para o que os cristãos já faziam há séculos, desde lá das catacumbas, e basicamente disse: ok, vamos dar um nome e organizar essa ideia. A experiência da fé, a prática, ela sempre veio antes da explicação. E foi aí que surgiram esses termos aqui, que podem parecer complicados, mas a ideia é simples. A igreja criou um vocabulário para explicar tudo isso. Latre é a adoração total, absoluta, só para Deus, para a Santíssima Trindade. Dúlia é a veneração, a honra, o respeito que se dá aos anjos e aos santos. E a hiperdúlia é uma dúlia especial, digamos assim, uma veneração toda particular para Maria, por causa do seu papel único de ser a mãe de Deus. No fundo, são só nomes para organizar os diferentes níveis de respeito que o povo já vivia na prática. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como elas se encaixam perfeitamente dentro de uma única fé. Mas aí alguém pode pensar: peraí, mas pedir para um santo orar por nós não atrapalha o fato de que Cristo é o único mediador? É uma ótima pergunta. E a resposta, tanto da Bíblia quanto dos primeiros cristãos, é um sonoro não. Porque pedir orações uns para os outros é, na verdade, uma forma de participar do corpo de Cristo. Ninguém está competindo com a cabeça, que é o próprio Cristo. E essa imagem do Apocalipse, nossa, ela era fundamental para eles. É uma imagem fortíssima que mostra os santos lá no céu participando ativamente, oferecendo as orações de quem está aqui na terra.
Para os primeiros cristãos, isso era a confirmação, sabe? A prova de que a comunhão, a oração, essa conexão, ela não acaba com a morte. No fim das contas, a lógica deles era bem simples, mas muito poderosa. Era a lógica de uma família. Primeiro, Cristo é o Senhor, o centro de tudo. Segundo, os santos são seus amigos, a prova viva do seu poder. Terceiro, a morte não tem força para quebrar os laços dessa família. E quarto, a oração é essa ponte viva que conecta todo mundo, quem está no céu e quem está na terra. E é assim que a gente chega à conclusão. Olha que interessante. Adorar a Deus, honrar os seus santos e pedir a intercessão uns dos outros, longe de serem coisas que brigam entre si, são, na verdade, 3 dimensões da mesmíssima fé. Uma fé que é bíblica, que é histórica e, acima de tudo, que é sobre relacionamento. E toda essa nossa conversa nos deixa como uma pergunta final, para a gente refletir mesmo, o que vai lá no coração do assunto. Se a gente entende a comunhão dos fiéis como uma grande família, unida em Cristo, será que a morte tem mesmo o poder de separar essa família? Para aqueles primeiros cristãos, a resposta era um não bem alto e claro.